Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM 105.5, está começando aqui o programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É muito bom tê-lo aqui há 11 anos, trazendo para você o melhor das relações internacionais aqui na Rádio UNAMA FM. O programa de hoje está sensacional. Hoje é véspera de Páscoa, então a gente não poderia falar de tema diferente, tá? Mas antes disso, eu vou apresentar logo a nossa equipe que está aqui com a gente para fazer o Globalizando de hoje. Camila Neres, muito bom dia, seja bem-vinda ao Globalizando. Bom dia, Eduardo, bom dia, professor Mário Tito, bom dia, nossos colegas que estão aqui. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para nossa seguidora do Facebook, a Regina Cherny. É isso mesmo, Camila Neres, muito obrigado. E eu também queria apresentar a Lara Rabelo, ela também é membro do Globalizando. Muito obrigado pela participação, Lara, seja bem-vinda. Eu que agradeço, bom dia, ouvintes do Globalizando, eu acompanhei vocês no News e agora eu tô no programa ao vivo. Queria mandar um super abraço aqui pro Twitter da Isabela Gomes. É isso mesmo, Lara, muito obrigado. E para compor o nosso time de locutores, João Victor Barra. Bom dia, João Victor. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E o abraço de hoje do Instagram vai para o nosso querido Ricardo Oliveira. Muito obrigado, João Victor. Olha, então, o programa de hoje a gente vai falar de um tema super especial. A gente vai falar sobre religião, paz e justiça social. É um tema muito importante para os dias de hoje, no cenário que a gente está vivendo, de um mundo repleto de guerra, repleto de conflito, e nada melhor do que a gente trazer essa mensagem aqui para você que está nos acompanhando. E como convidado, eu tenho o prazer de estar desse lado do microfone agora. Temos convidado o professor Mário Tito Almeida, ele que entre 1001 funções é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, possui licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília e é bacharel em Teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana em Roma. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado por estar aqui com a gente para falar sobre esse tema. Eduardo, é um prazer estar aqui desse lado também, ser entrevistado, porque o tema do programa de hoje ele é super diferente. A gente está chegando a falar em Páscoa, tem que falar em religião, mas não aquela religião que aliena, aquela religião que conduz à harmonia entre as pessoas e, acima de tudo, que leva a comprometer-se com aqueles que mais precisam. É um dia especial para falar exatamente dessa percepção de religião no mundo contemporâneo. Perfeito, professor. A gente vai falar sobre isso agora no programa de hoje, mas antes, o diferencial do nosso programa, a viagem musical. Camila Neres, me conta por onde a gente vai passar na viagem musical de hoje. Eduardo, a nossa playlist do programa de hoje vai passar pelos países que possuem as celebrações da Páscoa mais diferentes do mundo. Primeiro a gente vai para a Finlândia. A Páscoa na Finlândia se assemelha com o Halloween americano. Nessa data, as crianças batem de porta em porta fantasiada de bruxinhas, oferecendo ramos de salgueiro decorados em troca de doce. Em apresentação à Finlândia, ouviremos agora Famous, de Aibe. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical sensacional. Camila Neres, pra onde é que a gente viajou, hein? A gente acabou de viajar pela Finlândia. Em representação ao país, a gente escutou Famous, de Aibe. Durante as festividades da Páscoa na Finlândia, é servida uma sobremesa famoso mami, que é um pudim aromatizado com malte, que é sucesso no país. Globalizando. Fique por dentro. Ao longo da história, as religiões foram importantes nas transformações sociais, contribuindo para a formação de princípios éticos e morais nas pessoas, incentivando-as a buscar pela paz e justiça social. Um exemplo notável na atualidade é o padre Júlio Lancelotti, que, como líder religioso e ativista com foco nos mais necessitados, foi um dos mais responsáveis pela fundação da Pastoral da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Para você que está chegando agora, o Globalizando está falando de um tema super especial, religião, paz e justiça social. E a gente está aqui com o professor Mário Tito Almeida. E, professor, tá chegando uma pergunta aqui do Pedro Almeida no Instagram, que é @pglobalizando. E ele pergunta o seguinte: como a religião contribui para a construção da paz e da justiça social em diferentes contextos culturais e sociais? A pergunta do Pedro, Eduardo, é muito boa, porque me
permite falar o que é religião e qual a diferença disso para religiosidade. Religiosidade é todo aquele sentimento de transcendência que todo ser humano tem. Ele tem essa relação com alguma coisa que é transcendente. Isso é religiosidade. Certo. Ele pode exercer a religiosidade dele no dia a dia de maneira muito intimista, até muito individual. Religião é a participação num conjunto de pessoas que acreditam num dogma de fé, geralmente num livro, ou então numa percepção de realidade que é construída socialmente naquela igreja. Agora, qual é a grande questão que o Pedro coloca, né? Como é que essa religião, constituída sociologicamente, ela pode ajudar a fazer com que se fale de justiça social? Eu não concebo, Eduardo, falar em religião sem falar em paz nem em justiça social, porque do contrário eu vou ter que concordar com Marx e dizer que religião é uma alienação. Certo. Porque se eu louvo a Deus, eu faço as minhas orações, a minha espiritualidade, mas eu não me preocupo com o contexto das relações humanas, eu estou alienado das questões sociais. Então, nesse sentido, Pedro me coloca, eu acho que aqui o Sábado Santo me leva a pensar que se eu sou um sujeito religioso, é claro que eu não sou o santo, mas eu preciso estar sempre tendendo a essa coisa de tratar bem os outros. Afinal de contas, como diz o próprio cristianismo, né? Se eu digo que eu amo Deus que eu não vejo, por que eu não amo o meu irmão que eu vejo? Então essa relação de amor ela é fundamental numa religião. Então significa dizer que até para as pessoas que não são religiosas em si, a justiça social precisa perdurar dentro das ações que essa pessoa tem na sociedade, né? Sim, é uma questão de humanidade, nossos laços humanitários, que a religião coloca em nível mais exponencial. Ou seja, se eu como ser humano já preciso fazer o bem, se eu coloco a dimensão religiosa, eu tenho que fazer o bem por uma questão de fé. Exatamente, muito bom. A gente vai continuar falando sobre esse tema, essa temática super importante no dia de hoje. E a nossa viagem musical não para, é um dos diferenciais do nosso programa Globalizando. Segunda etapa da viagem musical, João Victor Barra. Eduardo, o aviãozinho da playlist decolou da Finlândia para o Reino Unido. Os jardins públicos britânicos são invadidos pelos Easter Egg Hunts, que é a caça aos ovos de Páscoa. Para representar a Inglaterra, ouviremos agora Lights Up de Harry Styles. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical sensacional, acabamos de escutar qual música, João Vitor? Lights Up de Harry Styles. Uma comida típica consumida durante a Páscoa na Inglaterra são os Hot Cross Buns, que são pães doces com passas marcadas com uma cruz em cima. Globalizando Entrevista. Para você que está chegando agora, nós estamos falando aqui no programa Globalizando sobre religião, paz e justiça social. E dessa vez quem está aqui na locução sou eu, o internacionalista Eduardo Oliveira. Quem está falando sobre esse tema sensacional é o professor Mário Tito Almeida. E professor, já está chegando pergunta aqui no nosso estúdio. O Neto Pereira está perguntando também do nosso Instagram de que forma a prática discursiva da religião se manifesta além do aspecto divino, influenciando as ações diárias e as relações sociais. Eduardo, quando eu dei aula na UEPA, no curso de Ciência da Religião, eu discuti exatamente essa questão de como a religiosidade e a própria religião ela se manifesta no dia a dia. Porque assim, não existe nenhuma religião no mundo que não tenha como regra básica, isso está em todas as religiões, aquilo que nós chamamos de regra de ouro: não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. São regras básicas. Exatamente, isso está em toda a religião. Ou no positivo, né? Faça ao outro somente aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Certo. Então assim, não existe a perspectiva de você ser um ser religioso se você não se preocupa com a vida das pessoas. No âmbito do cristianismo, isso se chama da espiritualidade da cruz. Mas não é só por causa de Jesus Cristo na cruz, não. É porque é uma relação que você faz com o divino, portanto, para cima, e com os seres humanos, portanto, para o lado. Então, essa relação, ela deve acontecer. Agora, qual é o perigo da religião? E eu já posso entrar nisso aqui, né? Quando eu uso a religião para fins pessoais, ou então para ideologias que levam a pisar no outro, eu estou já transformando a religião num fundamentalismo religioso, que é a pior forma de religião, é uma religião adoecida. E infelizmente é cada vez mais comum, né, no cenário internacional, são esses tipos de fundamentalismos que acabam
que acabam vitimizando muitas pessoas, né, ao redor do mundo. Infelizmente, a religião tem sido colocada em muitos tempos, infelizmente, como uma cruz a ser pregada para todo mundo, e não é necessariamente isso, né? E sabe o que é, Eduardo? Quando te fala de fundamentalismo religioso, o pessoal lembra logo assim, é o Al-Qaeda. Sim. Mas não se esqueça que a cruzada também se matava porque Deus queria que fosse assim, o famoso Deus Vult, que era a frase que se usava, eu vou lá para Jerusalém para retomar Jerusalém porque Deus assim o quer. E eu recomendo, inclusive, um filme que é muito bom, que é chamado Cruzada. Esse filme, ele mostra claramente a loucura que era reconquistar Jerusalém, acabando com tudo aquilo que era discurso religioso, apesar disso estar envolvido em discurso religioso. Muito bom, a gente vai continuar a nossa discussão aqui nessa véspera, né, de Páscoa aqui no programa Globalizando, e a gente vai logo para nossa terceira etapa da viagem musical. Camila Neres, para onde que a gente vai viajar agora? Agora a gente vai para a Alemanha. Entre os alemães, a religiosidade divide espaço com os festejos primaveris. Na Páscoa, enquanto as procissões tomam conta das ruas, as brincadeiras divertem a população e os turistas. Então, representando a Alemanha, vamos ouvir agora The Middle, por Zed. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Acabamos de escutar qual música, para onde que a playlist passou agora, Camila Neres? A gente acabou de passar pela Alemanha. Escutamos The Mid, de Zed. Nesse país, dos costumes pagãos, vem outra tradição, a de acender fogueiras em frente das igrejas e das casas. Segundo crenças seculares, as chamas servem para afastar demônios e fantasmas. Globalizando Entrevista. Para você que está chegando agora aqui no programa Globalizando, a gente está falando sobre religião, paz e justiça social com o nosso entrevistado, professor Mário Tito Almeida. E já está chegando novas perguntas aqui, professor Mário Tito, no nosso programa. E o Anderson Guanais, do Twitter, pergunta o seguinte: qual a relação, é o que o senhor estava falando ainda agora, qual a relação entre o fundamentalismo religioso e o aumento da intolerância religiosa? Quais são as estratégias eficazes para combater essa intolerância? Aliás, Eduardo, eu falava agora há pouco exatamente disso, mas eu quero trazer o discurso para agora. Eu falei da cruzada, Al-Qaeda e tal, mas hoje nós vivemos um momento de intolerância em geral, mas também uma intolerância religiosa. A intolerância religiosa é a não aceitação do diferente, como se o meu Deus, como se a minha liturgia, como se a minha Bíblia fosse melhor do que o outro Deus, como outra Bíblia, etc e tal, outro livro sagrado. Então essa intolerância religiosa é a marca dos tempos contemporâneos. Por isso, quando eu falo em fundamentalismo religioso, eu estou falando de uma religião adoecida, porque na prática, mesmo que algumas matizes religiosas não aceitem, mas o fato de eu acreditar num Deus me levaria também a aceitar que o outro pode acreditar numa outra divindade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quais são as estratégias, né, que a gente pode combater. Promover o diálogo e desde criança fazer a criança continuar acreditando e se comportando na tolerância do diferente. Muitas vezes a nossa intolerância com o diferente já vem desde a escola, porque a gente vai fazendo aquela acepção de pessoas, porque a própria escola não me leva a pensar essa ideia do diferente. Então essa ideia. A segunda coisa sobre as estratégias eficazes é você entender e conhecer o outro. E uma outra coisa importante para destacar nessa questão é que quando a gente discute a questão da intolerância, a gente precisa entender que todos nós, de alguma forma, podemos ter falhas, podemos ter erros, podemos ter problemas. Então, quando a gente pega a religião e em nome dessa religião se acha o puro, o separado, o bom, a gente está fazendo essa acepção de pessoas. E tem muitas expressões religiosas que acreditam ser os diferentes. Então, se você não concorda comigo, você já vai pro fogo do inferno. Bom, então é muito importante a gente, no dia de hoje, mas também todos os dias do ano, praticar, né, essa justiça social, conseguir compreender, mesmo que a gente não seja religioso, essa questão da justiça social, da empatia, da caridade, que muito se fala no final do ano, né, professor? É isso mesmo, pensando claramente na ideia de que a justiça social é a promoção dos direitos. Você falava no início da questão do padre Júlio Lancelotti, para mim ele é uma referência, sim. Porque ele diz assim... Muito perseguido, inclusive, exatamente, né? Justamente por isso é perseguido, porque ele vai dizer assim, não, eu não posso ser um padre da Igreja Católica e não aceitar que os pobres sejam massacrados. Então ele fala da aporofobia, né? A ideia de você desprezar os pobres. Se o próprio fundador do catolicismo, do cristianismo, Jesus Cristo, se fez pobre, morreu como um pobre, não tinha nada, por que as religiões precisam enriquecer em nome dessa separação com o pobre? Muito boa essa discussão mesmo. Então a gente vai continuar falando mais sobre esse tema e a gente vai pro próximo quadro
quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Para você que está nos acompanhando, a nossa produtora Daiane Lima está trazendo informações muito pertinentes para vocês, para os nossos ouvintes aqui. Muito bom dia, Daiane. Bom dia, ouvintes do programa Globalizando. Estamos aqui com o irmão João Batista, da comunidade católica Semente do Verbo, e ele vai contar para a gente um pouco sobre o Festival de Jovens que vai ocorrer esta semana. Olá, irmão João, tudo bem? Olá, bom dia. Grande alegria estar aqui com vocês. Agradeço, pela oportunidade de participar desse programa Globalizando, mas também pela oportunidade de partilhar a respeito do nosso Festival de Jovens da Comunidade Sementes do Verbo. Então, o Festival de Jovens é uma iniciativa que já realizamos há muitos anos em Palmas, na cidade de Palmas, capital do estado de Tocantins. E tem o objetivo, de proporcionar aos jovens um encontro com Deus e consigo mesmos, também de descoberta, no sentido da própria vida, e uma reflexão também mais profunda acerca de vários temas que fazem parte não apenas do ambiente religioso, mas do mundo juvenil, de um modo geral. Então é tudo isso através de um ambiente de convivência fraterna e saudável também. Ah, que bom, muito legal. Irmão João, nos conte mais detalhes sobre esse evento, porque eu acredito que os nossos ouvintes vão ficar bem interessados em participar. A questão do local, o horário, a própria faixa etária. Pronto, o Festival de Jovens vai começar então na sexta-feira, no dia 19, a partir das 18h30 e finaliza no domingo também às 18h30. A faixa etária é para jovens a partir de 17 anos e também cada ano a gente trabalha um tema diferente no festival. Então esse ano o tema que está sendo trabalhado é a Sinfonia da Oração. Então os jovens vão ser conduzidos a esse tema, da experiência da oração, mas de uma forma diferente, com uma pedagogia que envolve arte, formação, grupos de partilha, momentos de escuta, e muita festa, muita alegria também, Como eu falava, também são outros temas que passam em torno desse tema central, da oração. Então a gente vai falar esse ano um pouco sobre a questão das redes sociais e o bom uso das redes sociais, de um modo equilibrado também para os jovens. Vamos refletir a respeito dessa questão do sentido da vida e também falar um pouco sobre discernimento vocacional e orientação profissional. Então é uma programação bem intensa, que dura esse final de semana e que nós, como eu havia falado, nós sempre fizemos esse evento lá em Palmas, no Tocantins. Esse ano a grande novidade é poder trazê-lo aqui para Belém do Pará. Ah, que legal, muito legal mesmo. E bom, esse foi o irmão João Batista aqui conosco no programa Globalizando. Ele que atualmente é responsável pela evangelização de jovens na comunidade católica Semente do Verbo e que compartilhou conosco aqui acerca do evento Festival de Jovens que irá ocorrer no dia 19 a 21 de abril no convento Nossa Senhora de Carmo, em Belém. Obrigada pela participação, irmão João. Muito, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E agora segue com você no estúdio. Muito obrigado, Daiane. Foi muito bom tê-la aqui com a gente no Globalizando de hoje. Para onde que a gente vai? Bora logo para a quarta etapa da viagem musical Lara Rabelo. Nós vamos agora para a Espanha, que nesse país a Páscoa é essencialmente religiosa, já que 70% da população é católica. Por isso, durante a Semana Santa, centenas de procissões movimentam as cidades. E representando a Espanha, ouviremos La Combi Versace, por Rosalía. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical sensacional nessa véspera de Páscoa. Pra onde que a gente foi, Lara Rabelo? Sensacional mesmo, Edu. Acabamos de escutar a maravilhosa Rosalía cantando La Combi Versace, representa a Espanha, que cada região desse país tem as suas próprias tradições únicas, associadas à Semana Santa. Em Andaluzia, por exemplo, o ritual ele pode parecer até assustador, com pessoas usando capuzes e carregando tochas. Muito bom, Lara Rabelo. E agora, João Victor Barra, para onde nós vamos no próximo bloco? Ouvinte, não saia daí, porque no próximo bloco a playlist de hoje vai passar por Hungria, Grécia, Índia e, claro, o nosso Brasil. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta aqui no programa Globalizando na Rádio UNAMA FM 105.5, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, que também é grupo de pesquisa CNPq no mestrado profissional em Gestão de Conhecimentos para Desenvolvimento Socioambiental. A gente está na véspera da Páscoa, é um programa super especial, onde a gente está falando sobre paz, religião e justiça social, e a gente está aqui
aqui com o professor Mário Tito Almeida para conversar sobre esse tema super pertinente para nossa sociedade. A gente vai logo para a quinta etapa da viagem musical Camila Neres. Para onde que a gente vai agora? A playlist do programa de hoje está passando por países que possuem a celebração de Páscoa mais diferente do mundo. Agora a gente vai passar pela Hungria, que tem uma das tradições de Páscoa mais exóticas, conhecida como mania de espirrar perfume, que consiste em homens jogando balde de água perfumada nas mulheres. Os homens são responsáveis pelo ritual e recebem um beijo ou um ovo pintado de vermelho em troca. Então, representação ao país, vamos ouvir agora Fekete, por Baia Alex. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical incrível, Camila Neres, para onde que a gente viajou na quinta etapa da viagem musical? Eduardo, a gente acabou de passar pela Hungria, escutamos agora Fekete, por Baia Alex. Nesse país, o destaque é a tradição dos ovos de galinha pintados à mão. Nessa rica herança popular, surgem peças delicadas com pinturas que imitam florais e rendas. Globalizando. Fique por dentro. Os encontros e eventos religiosos internacionais reúnem fiéis de todo o mundo e oferecem assim uma plataforma onde líderes religiosos e devotos de várias tradições podem se reunir para compartilhar valores comuns da paz. Eventos como o Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, realizado no Cazaquistão, expressam que a violência, o radicalismo e a guerra não têm relação com a verdadeira religião. Este tema foi reiterado pelo Papa Francisco ao final da conferência, ao pedir, em nome de Deus, pela paz. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com o professor Mário Tito Almeida sobre o tema super importante, religião, justiça social e paz. E olha, a gente está com nossa quarta pergunta chegando aqui, da Yasmin Guerre, do Facebook, que por sinal é programa Globalizando. Ela pergunta assim, professor: como as comunidades religiosas podem trabalhar em conjunto para promover a tolerância, o respeito e a coexistência pacífica entre diferentes crenças religiosas? É uma missão, assim, bem difícil, mas possível, né? Eu vou partir daquilo que o João Vitor acabou de ler, que é a relação de você ter encontro de religiões. O Papa Francisco foi muito feliz para dizer que o centro possível das religiões é a paz. Então é possível que essas religiões todas trabalhem em conjunto para a paz. E aí eu puxo uma coisa que eu acho importante destacar com relação às religiões, é que a gente tem que entender que compromisso social, Eduardo, Camila, Lara e João Vitor, não se trata apenas de você agir, mas tem uma coisa na religião que falta em todas as outras coisas, que é a capacidade de fazer silêncio, capacidade de abstrair, a capacidade de refletir, a capacidade de pensar a vida. Eu acho que a religião ajuda a gente. Numa sociedade hoje que é tão veloz, a gente faz muita coisa, a gente roda muito, a gente vive no corre, como diz o João Vitor, e estar no corre, a gente esquece de parar, de refletir. A religião permite isso. Isso em qualquer culto religioso. Se você vai numa igreja, se você vai num templo hindu, se você vai numa sinagoga, o ambiente te convida ao silêncio. Eu acho que aí está. A gente fala muito e esquece de pensar, de refletir, de meditar. Tem uma coisa que eu tenho saudade do seminário, Eduardo. Eu passei 13 anos no seminário. Tem uma coisa que eu tenho uma saudade tremenda. Todas as manhãs nós tínhamos meia hora de meditação. Meia hora. Passava meia hora em silêncio antes de começar as orações faladas e depois a vida corria. Mas aquela meia hora garantia todo o resto do dia. Uma saúde mental, né? Sem dúvida, porque você pensava a vida, pensava as tuas opções, pensava a tua presença, se colocava, tentava se colocar exatamente, e aí você dizia, agora tem sentido o que eu tô fazendo. Então eu acho que essa promoção de tolerância, de respeito e coexistência só dá se a gente parar e chegar a conversar. Só a ação não garante isso. E o mais importante, é possível, então é possível. Totalmente possível, desde que todo mundo esteja aberto ao diálogo. E aqui eu coloco uma coisa que o Jürgen Habermas fala muito: a ação é comunicativa. O problema é que muitas vezes posso estar falando contigo, Lara, mas na verdade isso não é diálogo, isso é um duólogo, porque eu falo, tu me ouves, mas você não raciocina, tu já estás preparando a tua fala para combater a minha. São dois falando, mas não tem diálogo. Muito bom, professor Mário Tito. Olha, a gente vai continuar nosso programa Globalizando eu vou chamar logo a sexta etapa da viagem musical. Lara Rabelo, para onde é que a gente vai viajar agora? Nós vamos para a Grécia, um lugar que eu sempre quis ir, hein? A celebração da Páscoa na Grécia, ela inclui velas coloridas distribuídas em potes pelas ruas, um cardápio com ovos tingidos de vermelho, além de festejos e costumes curiosos, como a guerra de fogos de artifício promovida por igrejas rivais. Vamos ouvir agora Nati Xerezi, por Despina Vandi.
Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Égua da viagem musical maravilhosa, Lara Rabelo, pra onde que a gente passou nessa sexta etapa da viagem musical? Acabamos de passar pela Grécia, que tem destaque para pratos típicos como o tsurek, um pão tradicionalmente consumido para quebrar o jejum da Páscoa. Globalizando Entrevista. Para você que está chegando agora, nosso tema de hoje é religião, paz e justiça social. A gente está aqui nos estúdios com o professor Mário Tito Almeida, ele que, entre outras coisas, possui licenciatura em filosofia pela Universidade Católica de Brasília e é bacharel em teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana em Roma. E professor Mário Tito tem participação dos nossos ouvintes. Olá pessoal, eu sou Victor Calderaro, membro da equipe de entrevista do programa Globalizando, e hoje eu estou aqui com a Thaís Borges. Ela vai fazer uma pergunta para vocês aí ao vivo. Então, eu queria saber de que maneira as diferentes tradições religiosas podem colaborar para promover uma cultura de paz e justiça em escala global. É com vocês aí no estúdio. Olha, a pergunta da Thaís é muito legal e eu queria me referir primeiro à música que acabou de ser tocada, que a Lara apresentou, que é da Grécia. Eu tenho uma admiração muito grande pela Grécia, porque eu diria que a filosofia, ela tem 3 perguntas fundamentais, que é: quem sou eu, de onde eu venho e para onde eu vou? Essas perguntas foram respondidas pelo mito, pela religião e pela filosofia. E olha que interessante, a Grécia é o berço do mito, né? Só lembrar do Olimpo grego. A Grécia é a sede de uma das principais religiões que se tem, que é exatamente essa religião que nasce da criação de deuses, uma para cada coisa da natureza. E a Grécia é o berço da filosofia. Então, do ponto de vista filosófico-teológico, a Grécia é um momento de se pensar. É interessante, viu, Eduardo, que a palavra paz em grego é Irene. Então, quando a gente pensa Irene ou Mir, que é em russo, a gente começa a pensar que a religião ou ela é pacífica ou ela não é religião. Porque, de alguma forma, as tradições religiosas todas nascem com essa ideia de conexão com o divino, com o sagrado. Tem um autor chamado Rudolf Otto, um filósofo, que diz que o divino, o sagrado, ele é ao mesmo tempo um mistério tremendo e fascinante. Primeiro é um mistério, eu não consigo elaborar racionalmente, mas é um mistério que é tremendo, porque isso me causa impacto, é diferente totalmente. Mas ele é fascinante, porque esse diferente ele me atrai. Eu acho que quando a gente começar a perceber que existe o divino em cada uma das pessoas, eu não vou tratar mal essas pessoas, porque é o divino que me atrai para fazer o bem. Segundo Santo Agostinho, nós já trazemos a semente de Deus dentro de nós e cada um de nós tem essa expressão do divino. Por essa questão, a gente tem que pensar que o cristianismo, o hinduísmo, o brahmanismo, o islamismo e todas as religiões são fruto de uma cultura de paz. Quando não são, é porque adoeceram. Exatamente, professor. Então significa que qualquer religião que seja panfletada através da imposição agressiva está condenada ao fracasso, porque não é religião. É uma contradição. É contradição. Isso não é religião, isso é apenas desejo de poder utilizando-se da religião. Perfeito. Olha, a gente vai continuar com o nosso programa Globalizando. O programa Globalizando está quase acabando, infelizmente. E a gente vai logo chamar a 7ª etapa da viagem musical. Para onde que a gente vai viajar agora? Camila Neres. Eduardo, agora a gente vai passar pela Índia. Durante o período da Páscoa, é celebrada a chegada da primavera, como uma homenagem ao deus Krishna, para promover a renovação dos relacionamentos de todas as castas e classes sociais, com música, dança e pau colorido jogado ao ar durante o famoso festival Holi. Em representação à Índia, ouviremos Has Has, com Jiu-Jitsu de Los Angeles. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que música animada, Camila Neres! Sensacional essa música. Acabamos de escutar Has Has com Jiu-Jitsu dos Anjos, em representação à Índia. No final da festa, amigos e parentes se encontram para trocar doces típicos. Nesse momento é comum que os donos da casa marquem a testa dos convidados com um pontinho colorido. Globalizando Entrevista.
Olha, hoje o nosso tema ele é super especial. A gente está falando sobre justiça, justiça social, religião, paz, tudo aquilo que simboliza a semana que a gente está passando, mas que deve também simbolizar todos os nossos dias e as nossas ações, né? Então, eu estou recebendo aqui no estúdio o professor Mário Tito Almeida. E, professor, tem participação aqui dos nossos ouvintes. A Jurema Vaz, no Facebook, pergunta o seguinte: quais são os desafios que as instituições religiosas enfrentam na busca por um mundo mais pacífico e justo? Olha, Eduardo, é uma pergunta da Jurema muito pertinente e eu queria começar dizendo o seguinte: a gente, quando fala dessas questões de instituições religiosas, eu fico refletindo sobre o pensamento de Michel Foucault. Tem uma coisa que ele fala, que ele diz que existe um poder chamado poder pastoral. E ele diz que esse poder pastoral, ele é capaz de mobilizar a vontade das pessoas, porque o poder pastoral, ele convence as ovelhas a segui-lo a partir da própria voz. Ele diz que as religiões, elas são um lugar específico para a utilização desse poder pastoral, que de per si não é ruim, porque de fato o líder precisa ser seguido. O problema não é a liderança que se faz seguir, o problema é o abuso desse poder pastoral, ou seja, a manipulação da vontade das ovelhas. E aí, às vezes, as instituições religiosas, elas acabam manipulando essa vontade, fazendo com que as pessoas não sejam mais críticas do que fazem. E é muito fácil manipular a questão religiosa na medida em que você pode usar as pessoas apenas para vivenciarem um projeto que não é mais da religião, mas é o projeto, sei lá, do padre, do pastor, do líder religioso em si. É o que a gente vê com muita consistência em algumas expressões religiosas, especialmente neopentecostais, muito voltadas para apenas e tão somente um olhar muito mais abstrato da vida. E aí a tua pergunta, ela é importante, porque da Jurema, né? Porque como é que se vai os desafios? Os desafios basicamente são esses, é dizer, é ter no seu seio dessas religiões visões profundamente conservadoras, que pensam a religião apenas como a busca de um outro mundo, ou seja, o desprezo pela vida social. Então tem expressões religiosas, não, eu vou sofrer agora porque Deus quer, porque eu vou receber a recompensa no céu, exatamente. Então se esquece que isso é contra a própria vontade do divino, porque o divino, ele está presente no nosso meio. Então se eu vivo a minha vida suportando as dores, ou então vivendo só em função da recompensa eterna, eu não construo uma sociedade humana que também é uma forma de viver a religião. Exatamente. Eu tenho uma pergunta, inclusive, pessoal. O senhor acredita na separação completa entre religião e política? Porque no cenário brasileiro, infelizmente, a religião tem sido utilizada como forma de se dominar uma massa, né, para a questão de eleitoral e votação. O senhor acredita que deva haver essa separação? Deixa eu dizer uma coisa. Religiosidade e política, ambas deveriam estar voltadas para o bem comum, seja religião, seja política. Então, na verdade, a religião tem um compromisso político, no sentido não partidário, no sentido de construção de uma sociedade melhor, de polis, daquilo que Aristóteles falava. Então, há uma relação entre religião e política natural, porque esse mesmo homem, Camila Neres, é ao mesmo tempo ser humano e um ser religioso. Então, há uma dimensão política. O problema é a manipulação política da religião e a manipulação religiosa da política. Então, fundamentalismos religiosos que se estabelecem em bancadas evangélicas ou não evangélicas para pautar motivações religiosas na vida civil, isso na verdade é uma manipulação da vida social. Pautas que são religiosas, que se determinam apenas para uma religião, não podem dominar a pauta política que vai além de uma religião. Isso é muito sério. É isso mesmo, professor. Obrigado pelo esclarecimento. E olha, o programa Globalizando tá chegando no final, mas antes a gente vai chamar a nossa última etapa da viagem musical. João Victor Barra, para onde que a gente vai? Ou pra gente vem? Voltamos para o Brasil. Além das tradições religiosas, fazer almoços com receitas sem carne na Sexta-feira Santa é costume em muitas famílias. Já o domingo de Páscoa é marcado pelos ovos de chocolate, que são sensação no meio da criançada. Em representação ao Brasil, ouviremos Tempo Rei por Gilberto Gil. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Terminamos a nossa etapa da viagem musical com uma música sensacional, não é isso, João Victor? Exatamente, Tempo Rei pelo nosso querido Gilberto Gil. A Páscoa é comemorada no Brasil após o feriado de Carnaval e a quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma.
E este foi o programa Globalizando de hoje, um programa super especial para falar de um tema super importante e pertinente para nossa vida em sociedade. Não é só para você que é religioso, mas para você que é cidadão e que precisa pregar a justiça social todos os dias. Eu sou o internacionalista Eduardo Oliveira e lembrando que você, ouvinte, pode enviar sugestões de temas através do e-mail programaglobalizando@gmail.com. E antes de agradecer a nossa equipe, eu queria agradecer muito ao professor Mário Tito por todos os esclarecimentos, por ensinar todos nós que estamos aqui, os nossos ouvintes, o quão importante é ser empático, é ser humano, né? É conseguir ver o outro e tratá-lo como gostaria de ser tratado, né? Então é uma série de valores que foram passados aqui hoje. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Primeiro, um prazer ter sido entrevistado por você, pela Camila, pela Lara, pelo João Vitor. E depois dizer, sabe, Eduardo, que os meus estudos de teologia me levaram não a ser um dogmático em termos religiosos, mas entender que cada um tem um processo religioso, a respeitar o processo religioso de cada um. Até aqueles que eram muito engajados depois saem, ou então aqueles que de repente perderam o sentido da própria fé. Me leva a entender muito isso. Mais do que dizer que quem não acredita em Deus vai se danar no fogo do inferno, eu acredito que quem não acredita em Deus está passando por uma fase e que lá na frente pode até despertar. Mas mesmo para quem não crê em Deus, Deus ama do mesmo jeito. Muito obrigado, professor. Na próxima semana o senhor retorna para essa posição aqui no Globalizando. Eu queria agradecer também a quem fez pergunta. O Pedro Almeida, o Neto Pereira, Anderson Guaianás, Yasmin Guerre, Thaís Borges e Jurema Vaz. Queria agradecer a nossa equipe que fez o programa comigo hoje, a começar pela Lara Rabelo, membro da equipe de externas. Obrigado, Lara. Eu que agradeço, Eduardo. É sempre bom participar desse programa. Fiquem ligados que no próximo vai ser tão engrandecedor como este daqui. E esteve aqui comigo também o acadêmico de Relações Internacionais e membro da equipe de conteúdo, João Victor Barra. Obrigado, João Victor. Eduardo, excelente programa. Acompanhe Globalizando no Facebook, Programa Globalizando. No Twitter e Instagram, @pglobalizando. Tchau, pessoal. Excelente Páscoa. E para finalizar a nossa equipe de hoje, a líder da equipe de revisão do Globalizando, Camila Neres. Obrigado, Camila. Obrigada, Eduardo. Obrigada, professor Tito, por esse programa. Eu queria aproveitar para avisar que o programa Globalizando de hoje vai ficar disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, todos os programas Globalizando. Queria agradecer também a direção do estúdio, Beatriz de Nazaré. Muito obrigado, Beatriz. O cronômetro também foi da Beatriz de Nazaré. E este programa também foi produzido por Lana Borges nas orientações, Agatha Poliani, Alice Cardoso, Gabriela Alves, Victoria Vidal e Pablo Silva na playlist, Beatriz de Nazaré, Letícia Costa e José Manuel no Globalizando News, Heloísa Valente, Emi Vilas Boas, Calil Muniz, Sara Tavares, Alciane Carvalho, Matheus Santos, Felipe Leão, Nina Fernandes e Iago Cruz nas mídias, Ana Mel Grimati, Paula Castro, Micael Martins, Daiane Lima, Lara Rabelo e Ana Clara Nunes nas externas, Larissa Schoenberger e Victor Calderaro nas entrevistas, Brenda Macedo e Enzo de Luca no conteúdo, Iane de Paula e Carla Botelho no roteiro, Juliane Vidal na revisão, Stephanie Campolungo, Marcelo Freitas, Evelyn Silva no Globalizando Live, Sérgio Salles, Jade Germano, Maiara Batalha e Daiane Almeida no Arquivo e Documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A gravação e edição de áudio, Heraldo Cruz, muito obrigado. E a apresentação de hoje foi minha, o internacionalista Eduardo Oliveira. E a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.